John Coates era um trader da UBS e resolveu estudar e se tornar um neurocientista. Ele estudou na Cambridge University, foi fellow da Cambridge University, e lá ele fez uma pesquisa sobre como o risco afeta o nosso corpo e a nossa mente. Ele publicou os resultados dessa pesquisa num livro chamado The Hour Between Dog and Wolf. Nesse livro, ele comenta que a maioria das pessoas acredita que estresse é um fenômeno predominantemente emocional. Só que, na realidade, ele concluiu que estresse é um fenômeno predominantemente físico. Ele é o corpo se preparando para responder, é o corpo na luta pela sobrevivência, é o corpo se preparando para lutar ou fugir. Nesse vídeo, nós vamos ver como essa resposta ela pode ser prejudicial a nós, investidores. No final do vídeo, nós vamos falar de uma estratégia que nós podemos usar para não deixar o estresse prejudicar as nossas decisões. Quando nós nos sentimos estressados, nosso corpo produz um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio vai preparar o nosso corpo para responder ao perigo. Na dosagem certa e por períodos curtos, esse hormônio, o cortisol, ele pode ajudar a salvar as nossas vidas. Por exemplo, quando nós vamos atravessar a rua, vemos um carro se aproximando rapidamente, a gente toma uma atitude e volta para trás, às vezes rápido, e a gente nem percebe o quão rápido a gente está respondendo. A mesma coisa no trânsito, quando nós vemos um carro se aproximando numa situação que pode provocar um acidente, nosso reflexo, nosso corpo rapidamente responde àquele estresse, àquela informação, e nós reagimos e evitamos um acidente. Os neurocientistas desenvolveram um modelo. Esse modelo é um U de cabeça para baixo, e esse modelo descreve a seguinte situação: quando a quantidade de cortisol é inexistente ou muito pequena, não existe um estímulo para o corpo responder rapidamente, não existe um estímulo à performance. No entanto, à medida que se aumenta a pressão sobre o indivíduo, ou na medida que se aumenta o estresse sobre o indivíduo, essa performance vai aumentando até que atinge um nível ótimo de performance. É como o atleta que o pessoal fala, está naquela situação de adrenalina, está ali todo excitado, se preparando para a competição. Só que se esse tipo de nível de produção, alto nível de produção de cortisol, se prolonga por muito tempo, a nossa resposta começa a diminuir e o nosso corpo não responde com esse aumento de performance, a performance degrada e nós entramos em uma situação que a performance fica prejudicada e os nossos processos de tomada de decisão também ficam prejudicados. No artigo Cortisol Shifts Financial Risk Preferences, John Coates apresenta os resultados de uma outra pesquisa que ele fez, mostrando que uma elevada quantidade de cortisol no organismo faz com que traders, ou seja, pessoas que estão acostumadas a tomar decisões de risco e estão acostumadas a assumir posições de risco no mercado, traders com uma alta quantidade de cortisol no sangue se tornam risk averse, ou seja, pessoas que evitam risco. John Coates coloca nesse artigo que o julgamento das probabilidades de sucesso se torna distorcido
pela presença do cortisol no sangue. Outro aspecto interessante que essa pesquisa revelou é que os homens são mais afetados pelo efeito do cortisol do que as mulheres. No momento, nós estamos passando por um período de incerteza em que houve uma queda forte do mercado e que todas as notícias parecem prever o caos econômico, o nível de desemprego altíssimo. Economistas e financistas falam sobre colapso do mercado. A realidade é que um estudo que avaliou o mercado norte-americano, os índices de mercado norte-americano entre 1900 e 2013, ou seja, 113 anos, concluiu que em 123 vezes o mercado cai mais de 10%. Ou seja, é mais comum do que nossos aniversários haver uma queda de mais de 10% nos índices do mercado norte-americano. Então, esse tipo de oscilação é uma realidade do investidor e o investidor ele deve estar preparado para enfrentar esse tipo de situação com a cabeça fresca e tomando decisões racionais. Por isso que eu sempre digo que é importante que nesses períodos de incerteza nós evitemos notícias sensacionalistas, notícias repletas de drama e a gente procure tomar decisões baseadas em análises que sejam o mais isenta possível. Michael McDonald desenvolveu um método que nos ajuda a gerenciar esse estresse que o mercado pode estar causando. Primeiro de tudo, nós precisamos reconhecer que estamos estressados. O estresse ele causa algum tipo de mudança no corpo. Pode ser o coração acelerado ou uma respiração ofegante. Então, nós precisamos reconhecer que isso está acontecendo. O meu coração está acelerado, eu estou sentindo palpitações, ou eu estou sentindo aqui uma dor no estômago, alguma coisa assim. Então, o primeiro passo é reconhecer que o nosso corpo está sentindo alguma coisa. A segunda coisa que nós temos que fazer é aceitar o que está acontecendo. Ou seja, nós estamos com o coração acelerado ou nós estamos com uma respiração ofegante. É só isso, a gente não precisa achar que isso é bom ou que é ruim, não julgar o que está acontecendo. E depois disso nós devemos investigar para entender o que nós estamos passando. Eu estou sentindo a minha respiração ofegante porque eu acabei de assistir uma notícia na televisão que diz que a taxa de desemprego está em 13% no ano e que existe uma quantidade enorme de pessoas desempregadas, ou que os governos estão fazendo isso ou aquilo e não vão ter dinheiro para pagar. Então, a gente tem que investigar o que causou essa reação no nosso corpo. Por fim, a gente deve entender que nós não somos nossas emoções e que nós não devemos tomar decisões nesse estado. Nós podemos sentir alguma coisa, isso é inevitável, a resposta normal do nosso corpo, mas nós não precisamos nos definir pelo que estamos sentindo. Em resumo, nosso corpo desenvolveu uma forma de evitar perdas. Isso é a luta pela sobrevivência, que os nossos antepassados pré-históricos enfrentaram, mas que nós hoje não estamos enfrentando da mesma forma. Então nós precisamos entender que viver em constante estresse vai causar uma overdose de cortisol e isso é prejudicial à nossa saúde física e nos impede de tomar decisões racionais. Então vamos evitar essa situação, vamos pensar além do que está acontecendo, let's think beyond, por isso que o tema dessa série é Think Beyond,
e vamos executar calmamente as estratégias que nós desenvolvemos racionalmente e que têm alta probabilidade de sucesso. Vamos manter a calma, vamos focar no que é importante e seguir em frente na nossa busca pela liberdade financeira. Muito obrigado e até segunda-feira que vem no próximo vídeo. Tchau, tchau.